Olá, eu sou o professor Luiz Gustavo de Andrade e vou ministrar essa primeira aula sobre terceirização. Terceirização, especificamente, dos serviços públicos de saúde. Muito se discute, muito se alega que a administração pública não consegue contratar mão de obra de profissionais de saúde, especialmente de médicos, porque há um desinteresse dessa categoria em se submeter a concursos públicos, né? O que se ouve constantemente de inúmeros gestores públicos é de que o médico é que o médico não faz concurso público, não comparece para os concursos públicos, porque não tem interesse nenhum de se submeter a uma jornada semanal mínima de horas prevista lá no estatuto dos servidores públicos daquele ente da administração, e por isso os médicos não comparecendo ao concurso, não restaria outra alternativa à administração pública senão terceirizar essa mão de obra médica, né? Contratar esses profissionais por meio de interposta empresa. A gente vai analisar aqui, vai procurar analisar aqui as causas dessa recusa, por assim dizer, de médicos se submeterem a concursos públicos, por que a terceirização, então, seria para os gestores tão mais atrativa, no intuito de manter em funcionamento os serviços públicos de saúde dos diversos entes da federação que compõem o Sistema Único de Saúde, de acordo com o nosso modelo constitucional. Ok? Então, primeiro de tudo, analisando aqui as causas, né? O que ouvimos também de profissionais médicos, profissionais da saúde, por que eles não se submetem aos concursos? Primeiro, porque invariavelmente os estatutos dos servidores públicos de municípios, de estado, enfim, os estatutos prevêem uma jornada semanal de horas mínima, ou 4 ou 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira. E, efetivamente, para um profissional médico, né, não é interessante para ele vir para trabalhar diariamente na administração pública, 4 horas por dia, muito menos 8 horas por dia, para ganhar uma remuneração lá que, para a esmagadora maioria dos profissionais de nível superior dos municípios brasileiros, é uma remuneração muito inferior à média praticada no mercado de trabalho, né? Então, para esse profissional é muito melhor ele dar plantão em hospitais privados, em estabelecimentos privados de saúde, ou mesmo manter atendimento em suas clínicas, em seus próprios estabelecimentos de saúde, do que ficar trabalhando na administração pública diariamente 4 horas por dia, 8 horas por dia, né? Então, essa jornada de trabalho prevista em lei para os servidores públicos dos municípios, somado à baixa remuneração, né, fixada a título de vencimentos para esses servidores, torna o cargo público pouquíssimo, para não dizer nada, atrativo para esses profissionais, né? E é uma verdade. Então, a administração pública, a gente verifica efetivamente que ela abre concurso com baixas remunerações, não tem demanda e acaba terceirizando. Muitas vezes, abre o concurso público só por abrir, pro forma, temos visto isso em inúmeras administrações, abre só por abrir, pro forma, para quê? Para justificar depois a abertura de um procedimento licitatório ou de credenciamento, seja lá o que for, para contratar uma empresa, uma interposta pessoa, para que essa entidade disponibilize a mão de obra médica. Ok? Há também uma alegação de que agora a administração pública estaria autorizada a não cumprir a regra constitucional prevista no artigo 37 da Constituição de contratação de servidores por concurso. Sim, nosso texto constitucional diz que existe um procedimento próprio para se contratar servidor público, que é o concurso público, né? E daí se criou um mito, né, principalmente propagado por entidades que concorrem em licitações para disponibilizar suas empresas, seu empreendimento, seus serviços para a administração pública. Tem se propagado que a regra do concurso público não precisaria mais ser cumprida pela administração em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que teria autorizado a terceirização e teria acabado uma distinção entre atividades fins e atividades meios. Pois bem, vamos passar a análise deste ponto especificamente, desta argumentação especificamente. Eu vou projetar aqui para vocês algumas lâminas de PowerPoint, ok? Essa primeira lâmina é uma qualificação minha.
Então, temos aqui, eu vou fazer uma distinção sobre a terceirização na iniciativa privada e a terceirização no setor público, para a gente verificar se efetivamente é verdade que a administração pública agora está autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a amplamente terceirizar os seus serviços públicos, sendo para ela, então, desnecessária a realização de concursos. Pois bem, vamos lá. A terceirização na iniciativa privada, primeiramente, e depois vamos transportar isso e fazer um comparativo em relação à terceirização na administração pública. A terceirização na iniciativa privada, ela tem como marcos legais autorizativos, né, de sua implementação, a Lei 13.429 de 2017 e, no mesmo ano, a Lei 13.467. A primeira delas ampliou as hipóteses de terceirização, né, que até então eram bastante restritas na nossa legislação, e a segunda legislação, aqui indicada, é a conhecida reforma trabalhista. Na verdade, podemos dizer que, pese a segunda legislação tenha sido aquela que efetivamente veio a alterar inúmeros dispositivos da consolidação das leis do trabalho, da CLT, podemos dizer que as duas são dois marcos de reforma trabalhista implementados no governo Michel Temer, né? São dois marcos legais de reforma trabalhista e que acabaram autorizando a terceirização de mão de obra. Então, nós tínhamos, e está indicado ali em azul, na última linha, nós temos ainda uma súmula do TST, que é a súmula 331, que antigamente, antes da decisão do Supremo, que já está indicada ali também na última linha, na DPF 324, essa súmula 331, antes da decisão do Supremo, fazia uma distinção de atividade fim e atividade meio, ou seja, para a súmula 331 do Supremo, para o entendimento jurisprudencial fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho, até antes da decisão do Supremo, se determinada atividade era atividade fim de uma empresa, essa atividade fim não poderia ser terceirizada. De modo que, se o fosse, geraria vínculo de emprego diretamente entre o empregado da empresa terceirizada e o tomador dos serviços. Então, por exemplo, de acordo com o entendimento existente antes da súmula 331, nós não poderíamos ter professores terceirizados num estabelecimento de ensino. Por quê? Porque a prestação de serviço de ensino é inerente à atividade fim daquele estabelecimento, né? De modo que o professor não poderia ser terceirizado. Eu poderia terceirizar dentro de uma instituição de ensino, por exemplo, atividades meio, né? Poderia terceirizar a cantina do estabelecimento de ensino, poderia terceirizar o serviço de limpeza, mas a atividade fim do estabelecimento, que é a prestação de serviços educacionais, eu não poderia. Um hospital, né, seguindo a mesma lógica, vigente até antes da decisão do Supremo, eu não poderia ter terceirização da atividade fim do hospital, que é a prestação de serviços médicos, a prestação de serviços de saúde, de modo, então, que os profissionais de saúde, estes não poderiam ser terceirizados. Isso antes da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324. Né? A ADPF 324 julgou algumas legislações, algumas normas existentes até então, e teve como pano de fundo, sem dúvida nenhuma, a súmula 331 do TST, e ela acaba, né, com a distinção entre atividade fim e atividade meio. O Supremo Tribunal Federal diz, né, que, de acordo com as regras de mercado e em virtude de uma evolução das relações de trabalho como um todo, seria plenamente possível que eu terceirizasse, inclusive, as atividades fins. Então, depois dessa decisão, não existindo mais essa distinção de atividade fim e atividade meio, poderia ter, por exemplo, um garçom terceirizado num restaurante, ok? Apesar de ser aquela atividade fim daquele estabelecimento. Então, esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Importante, entretanto, que se diga que o Supremo Tribunal Federal julgou a súmula 331 sobre a ótica de serviços prestados pela iniciativa privada. O Supremo Tribunal Federal, em momento algum, julgou terceirização na administração pública. Em momento algum, o Supremo Tribunal Federal autorizou que a administração pública passasse agora a amplamente terceirizar suas atividades, os serviços públicos que ela presta. Isso é importante que se diga, né? E daí, avançando aqui para a tela seguinte, uma análise aqui da terceirização na administração pública, né? Dois marcos legais, que, na verdade, são duas normas extraídas de um mesmo diploma, que é o Decreto 9507 de 2018, um decreto federal. O artigo 3º dele se refere à administração pública direta e o artigo 4º se refere à administração pública indireta. Em que pese o artigo 4º seja um pouco mais flexível no que diz respeito a terceirizações em entidades da administração pública indireta, autarquias, aqui especificamente, se referindo mais especificamente às empresas estatais na administração pública indireta, nós sabemos que a indireta ela é
composta por autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, fato é que o artigo 3º, que se refere à administração direta, ele é bastante restritivo, ele diz que determinadas atividades das pessoas jurídicas de direito público da administração não podem ser terceirizados. Ele elenca ali quais poderiam, mas em momento algum, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, esse dispositivo foi revogado. Mais importante do que isso, a súmula 331, que possui entre seus incisos finais menções feitas ao poder público, menções feitas à administração pública, a terceirização e a responsabilização do poder público por essas terceirizações, essa súmula 331 continua em vigor nessa parte. Temos aqui, cito aí para vocês uma decisão do TST recente, de outubro de 2021, no recurso 139011-2016, em que a administração pública continua por aplicar a súmula 331 ao poder público. É fato, efetivamente, que a regra do concurso público persiste, continua a existir, e a decisão do Supremo Tribunal Federal não afetou essa regra do concurso público. Em resumo, para a gente terminar essa primeira aula, a conclusão que extraímos é de que persiste a necessidade do poder público fazer concurso público para contratar sua mão de obra. Não é permitido, e não foi permitido pela decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324, a terceirização no poder público. A decisão se refere à terceirização na iniciativa privada. Essa é a primeira conclusão a que chegamos, para, na sequência, analisar aí possíveis alternativas que o poder público teria, que vai ser objeto da próxima aula, possíveis alternativas que o poder público teria para não mais descumprir essa regra do concurso público. Ok? Terminamos essa primeira aula por aqui, então, e aguardo vocês na próxima.